pessoal, aqui é a Ana. Vou retomar aqui a trilogia do Eu, do Outro e da Vida, começando aqui com a tiragem do Outro, número 4. Então, essa é uma tiragem que diz respeito a você, no nível individual, no nível pessoal, o seu momento, né? O que você está passando, como você está interagindo com as pessoas e com o mundo. Então, aqui nós temos duas opções de leitura, 1 ou 2. Quem quiser se conectar com a energia e com a intenção, escolher, agora é o momento. Ou vou virar as cartas para quem preferir ver, né? A carta, a imagem, né? A carta número 1, a carta Ouija Board, né? Uma carta de comunicação aí com espíritos. E a carta número 2, as runas, né? A percepção. Aqui eu vejo a diferença, talvez, né? Aqui um pouco metaforicamente, tá? Não tão falando de forma estrita, né? Então a primeira carta fala de mensagens vindo de outros seres, de outras pessoas, tá? Ou você mesmo buscando as suas mensagens, né? Porque aqui seria você então pegando algum instrumento oracular ou contando com a sua própria intuição, né? Aqui também acho que tem momentos, são opções, né? Então tem momentos que a gente precisa de instrumentos diferentes. A gente precisa fazer uma consulta, às vezes a gente precisa de uma mensagem espiritual, às vezes a gente mesmo encontra a própria mensagem ou prefere contar com a própria intuição, né? Então fica aí a dica para quem quiser escolher. Claro que aqui também está falando de intuição, mensagens, respostas. Vocês podem também, quem quiser, estar assistindo as duas leituras, né? Então, começando aqui com a Ouija Board, essa carta fala cautela, cuidado, né? Então, quando a gente entra no mundo do invisível, a gente tem que saber muito bem com o que a gente está lidando, com quais forças, quais energias, né? Que são seres que têm algum interesse, né? Por trás, algo obscuro, uma agenda, né? Ou não, tá? Aqui também fala, né, de tá tendo uma pessoa que está fazendo essa ponte para você com o mundo espiritual ou com as respostas, né, oraculares. Então, é preciso também ter esse discernimento, essa sensibilidade para saber se é algo confiável ou não. Porque aqui a gente está no mundo, né, de energias invisíveis. Estão falando de forma simplificada, tem energias boas, tem energias mal intencionadas, tem seres de luz, né, que não tem nenhum interesse, e tem seres, a gente poderia falar de luz baixa, né, que tem interesses próprios, que manipulam, às vezes até brincam com a vida da gente, né? Então aqui tem que estar ligado, tem que ter essa cautela, esse cuidado e até rever também, né? Se você tiver com alguma prática, se você estiver em determinados locais, se você estiver consultando determinadas pessoas, talvez seja um momento de refletir, ou até refletir também por consultas que você já fez, né? Eu mesma, eu acho irônico eu ter virado taróloga, porque todas as consultas que eu fiz com outras pessoas antes disso foram muito, muito ruins. Ou às vezes pode ter sido por causa disso, né? Eu comecei a ler eu mesma, né? Não sei. Mas acho que eu tive essas lições também, né? Às vezes também aprende através do que é ruim, ou mal feito, ou mal intencionado, né? Pra gente fazer diferente. Então, o mau exemplo ele também serve como lição, como instrumento para a gente aprender e aprimorar a nossa visão e o nosso discernimento, né? Então fica a reflexão, né? Isso aí vai variar para cada um. Não estou falando que ninguém está no caminho errado ou conectando com energias inapropriadas, mas a questão é que é o seu discernimento a respeito disso, né? A astrologia é a mesma coisa, de péssimas interpretações astrológicas. Até hoje eu lembro coisas, foi que absurdo, a pessoa me falar isso ou aquilo. Eu acabei virando astróloga também. Aqui essa carta fala, você é o fazedor do seu próprio destino, né? Então, o que a gente também dá ouvidos quando há um intermediário? Ou não, né?
Então, mesmo, por exemplo, quando eu faço uma leitura individual com uma pessoa, a minha intenção é dar clareza, dar instrumentos, dar... como que eu posso falar? Ajudar a pessoa a enxergar aquilo de modo mais claro, as opções, o que pode ser feito, o que tem potencial para funcionar ou não, mas sempre deixando claro que ela precisa refletir em cima daquilo. E que a escolha é dela, que a vida é dela, né? E a responsabilidade pela escolha dela, em cima do que eu falei, também é dela, né? Meu intuito é o melhor possível, o melhor das intenções, faço a leitura na melhor das minhas habilidades, né? Com a melhor das intenções, mas mesmo assim precisa passar pelo discernimento, né? Muita coisa que eu falo também, que eu sei que é acertado, às vezes a pessoa me dá um feedback mais na frente, eu sei que naquele momento a pessoa não é capaz de aceitar ou compreender ou introjetar, né? Ou às vezes também a pessoa segue o que eu falo, mesmo sem saber porquê, confia no que eu falei, e lá na frente a pessoa me dá um feedback, olha, foi muito bom aquilo que você falou, eu fiz o que você sugeriu e deu certo, né? Porque aqui, ó, o livre-arbítrio, a gente nunca pode esquecer dele. O livre-arbítrio é a nossa maior força nesse mundo, né? E mesmo quando a gente recebe inspiração, orientação e mensagem, a gente pode escolher não seguir ou não. Mesmo quando é uma coisa boa e acertada, a gente não segue, e a gente tem a nossa lição também, né? Eu, por muito tempo, às vezes ficava um pouco, como é que fala? Temosa, né? Então, eu recebi uma mensagem, uma orientação, falava, mas não vejo porquê, eu posso, não posso fazer aquilo, não segui, depois me arrependi. Aí, de tanto arrepender, né? Eu não seguir mensagens espirituais claras que eu recebia, eu aprendi a não ser temosa mais, né? Eu fico muito grata quando elas vêm. Então, aqui lembrar, né, do livre-arbítrio, principalmente quando estiver lidando com situações. Então, algum intermediário te dando orientação, não precisa ser espiritual também não, né? Às vezes é uma pessoa que você conhece te dando conselhos, às vezes é uma pessoa no seu trabalho, um coach, um psicólogo, né? Ou até algum vídeo que você esteja assistindo no YouTube, tá? Agora é uma dessa aqui. Essa aqui, essa porta azul, ela é a porta da reflexão, ela é a porta do entendimento, tá? Então aqui tem algo querendo se abrir, se mostrar para você. Então cabe você também ter essa flexibilidade, né, mental. Então a aceitação e ao mesmo tempo passar pelo seu discernimento. Aqui também, quando a gente aceita o nosso livre-arbítrio, a gente tem uma responsabilidade maior nas nossas mãos e a gente também tem que aceitar. Então tem algo aqui também dessa questão desse amadurecimento pessoal e evolutivo. Mas aqui vai abrir uma porta importante para você. Eu estou vendo para algumas pessoas, isso é uma porta também de uma linha, de uma atividade nova ou algo que você queira aperfeiçoar, até para fazer cursos, tá? Poderia ser, né? Para quem tiver, né, aí nesse caminho, querendo fazer cursos, querendo aprender coisas novas. Seja aqui também ligado à espiritualidade, a oráculos, ao autoconhecimento, né, ao desenvolvimento ou não. O pendurado. O pendurado é uma carta que fala de percepção, né? Então tem muito a ver com todo o tema que saiu aqui, tá? Porque ele está pendurado para enxergar as coisas de outra forma, né? O pendurado também pode apresentar alguém ou um ser espiritual que está lá em cima, de certa forma, que tem uma visão mais elevada e está querendo transmitir aquela visão para você. Aí cabe você também ver como que você está se colocando, né, nessa posição ou perante a isso. O pendurado também fala que para ter uma consciência plena, um entendimento pleno do seu livre-arbítrio, como ele se encaixa com essas mensagens que você pode estar recebendo, orientação espiritual,
é estritamente necessário introspecção, reflexão, meditação. Mesmo que, por exemplo, né, pode ser, às vezes, as pessoas fazem isso através da escrita, né? Tem várias formas, mas essa introspecção, se voltar para o mundo interior, né? E essa percepção, e a partir daí alcançar essa nova visão, esse espaço, né? Aí fechado, protegido e de reflexão é necessário. Mesmo se você for consultar com alguém, depois da consulta você faz a sua própria reflexão, né? E aqui essa carta, né, do duelo dos dragões fala do conflito interno e da escolha consciente. Então, de novo, nessa necessidade de voltar para dentro, as coisas passarem pelo seu crivo, né? Aqui o conflito interno ainda explorando essa questão aqui, né? Por exemplo, quando você faz uma consulta ou você recebe uma mensagem, mesmo que às vezes você confia naquilo, mas você não quer aceitar. Né? Outro problema enorme também com leitura de tarô, que às vezes não é o que a pessoa queria ouvir, né? Porque às vezes a pessoa vem querendo confirmar algo, mas não é aquilo, às vezes aquilo é uma ilusão, né? Muitas vezes carreira, muitas vezes relacionamento amorosos, né? Então a pessoa fica com esse conflito interno de não querer aceitar. Cada um tem o seu tempo também, né? De aceitação ou não também. O que também é importante reconhecer as resistências internas. Igual eu falava, eu recebi a mensagem, como é que fala? Em claro e alto tom, assim me fala, em bom tom, né? E aí a minha teimosia falava não. Então é o meu conflito interno, a minha resistência. Às vezes até, mas por que eu vou fazer isso? Isso é loucura. Às vezes eu achava loucura. Mas depois eu entendia por quê, né? Então aqui tem essas questões de lidar também com o que é a sua percepção, o que é que está vindo mensagem de fora para você, tá? Aceitar também os conflitos internos, que ali também são os bloqueios que a gente precisa desfazer. E aqui também essa questão do pendurado, que ele está disposto a deixar que essa iluminação ocorra e que esse conflito interno seja dissolvido e essa porta de percepção se abre aqui, tá? É uma porta para um novo caminho de conhecimento. Para algumas pessoas tem a ver com escrita, tem a ver com leitura, tem a ver com cursos, tá? Ou um treinamento, né? Muito bem, pessoal. Essa é a opção número 1. Vamos passar para a opção número 2 aqui com as runas. As runas que falam percepção, né? Essa foi o tema central também da leitura número 1, né? Então, acho que vai ser interessante essa leitura que vai complementar como geralmente elas fazem, né? Eu até, às vezes, eu dou duas opções, porque as pessoas acham que às vezes a leitura coletiva não é muito pessoal, mas eu acho isso uma bobagem. Se vocês me permitam dizer, né? Porque aqui está ligado às pessoas, está direcionado às pessoas que têm uma ressonância com a minha leitura, se sentiram chamados para essa leitura por algum motivo, né? Olha aqui. E aqui a gente tem a mulher sábia. E aqui fala da integridade e do comprometimento, do compromisso, né? Do compromisso com a sua própria verdade, independente da percepção do mundo lá fora, independente da percepção do outro ou da sociedade sobre você. Aqui a gente vê que ela se coloca acima. Aqui é o mundo cotidiano, né? Ela está acima. Então tem um chamado para você assumir essa posição para você mesmo, ou para você estar orientando outras pessoas, ou mesmo pode ter uma pessoa encarnando, tá? Incorporando esse arquétipo da mulher sábia na sua vida, no seu caminho, ou pode ser algo também com quem você queira fazer uma consulta, né? Muito embora essa opção número 2 estava falando de você encontrar as próprias respostas, né? Mas às vezes é um toque também. Como eu falei no começo, às vezes a gente precisa contar com as próprias respostas, a gente precisa de um toque, de uma nova perspectiva de outra pessoa. Essa carta mostra pessoa também, né, anciã, que tem experiência.
Às vezes a gente desvaloriza, né, as pessoas mais velhas, que estão desatualizadas, não sabem lidar com tecnologia, os relacionamentos eram diferentes, mas elas têm uma bagagem de vida, né, que as pessoas mais jovens não têm, não há como negar isso. Como os jovens vão ter uma bagagem de vida quando chegar lá e também vão querer ser respeitados por ela e não descartados, né? Aqui também me parece que tem algo ligado à avó e alguma sabedoria. Mesmo se a avó já tiver falecido, né, se pode se lembrar de alguma coisa, de algum valor, né? Ou mesmo agora estar entendendo melhor uma avó ou ambas, né? E até o papel da mulher aí na família e na sociedade, tá? Mas aqui a gente está vendo vocês crescendo, né? E se elevando e sendo capazes também de incorporar uma sabedoria maior que está baseada na sua experiência de vida, né? Independente da sua idade também, pode ser pessoas jovens também, né? Aqui, inclusive, eu tenho clientes de 20 e poucos anos que percebam assim, uma maturidade, uma visão, né? Eu até penso, não, quem dera eu tivesse assim, né? Quando eu fosse assim, tivesse assim quando eu tinha 20, ou quem dera eu tivesse acesso a essas leituras, né? Eu teria feito muito menos erros, né? Como eu tinha muito menos erros, se tivesse acesso a esses vídeos no YouTube, se tivesse feito boas consultas de tarô, né? Tivesse achado mulheres sábias, não mulheres ou homens, né? Essa incorporação do arquétipo do sábio, né? Então, aqui, peraí, eu perdi um pouco o que eu estava falando. Vamos tirar mais cartas para ver para onde a gente está indo. Ah lá. Aqui parece até tipo um conto de fadas, né? A gente atravessa a floresta mágica, a gente entra num casebre e lá reside, né, em toda a sua paz, em toda a sua luz espiritual, essa pessoa. Então tem esse chamado, isso aí pode ser algo interior, tá? Vocês podem inclusive fazer essa meditação, né? Vocês mesmos guiam, vocês mesmos escolhem o caminho que vocês querem tomar, vocês mesmos ver como que é esse casebre, quem que vocês vão encontrar lá, quem vai ser essa figura, né? Da anciã sábia, inclusive pode ser você mesmo, seu superior. E aqui eu estou vendo que para algumas pessoas vocês estão despertando para a cultura nórdica, a mitologia nórdica e mesmo está experimentando, já está até usando, incorporando mais aí no seu dia a dia, no seu trabalho, as próprias runas, né? Muito bem, pessoal, para onde que eu vou? Ó, a força da sabedoria que é desenvolvida ao longo da vida, né? E a força de estar num pilar, né, forte, tudo que você aprendeu, tudo que você cresceu. Aqui também é um domínio harmonioso e saudável sobre as próprias emoções e como lidar com pessoas também com emoções desequilibradas, tá? E aqui a gente vê a pureza, a inocência que é apresentada pela cor branca. Isso traz uma clareza mental. Isso traz uma clareza a respeito do seu caminho. A gente vê a luz entrando aqui com essas runas também, né? É como se tivesse tudo embaralhado. Aí depois dessa sua experiência aí com a sua meditação, ou você consultar alguém, ou você mesmo fazer essa consulta interior, né? As runas se organizam e tudo se organiza, sua visão fica clara. Ó, união sagrada. E aqui a gente vê isso levando no caminho do casamento sagrado interno, né? O Yarosgamos, o seu próprio feminino com o seu masculino. E isso aqui abrindo um caminho também, tá? Para quem estiver querendo aí respostas ou acessar um novo relacionamento amoroso, né? Ou mesmo para quem estiver procurando respostas sobre relacionamentos amorosos, né? Quem quiser se consultar comigo, quem tiver com questões relativas a isso, né? Eu tenho uma tiragem para relacionamentos amorosos, né? Mas é daquelas também, eu acho que é uma das melhores que eu faço, mas também às vezes é uma das mais difíceis. É para quem realmente está querendo enxergar as coisas com mais clareza, acabar com as resistências internas,
desfazer as ilusões, né? Todo mundo, a gente cria muita ilusão de ter relacionamentos amorosos, tá? Então ali eu diria que é um tipo de leitura de relacionamentos amorosos para pôr o pé no chão, trabalhar o que for preciso e abrir o caminho para um relacionamento verdadeiro, né? Profundo, com propósito, ou mesmo trabalhar algo que já foi um relacionamento existente, né? Mas quem quiser leitura, né, que ilude, aí já não é comigo. Ou que te mantém numa ilusão que você já talvez, né, possa ter criado, né? Também não é comigo, tá? Foi interessante a gente ver que algo sendo trabalhado e revelado em você pode trazer aí, né, consequências positivas para a sua vida amorosa. Pessoal, então deixo um abraço, desejo tudo de bom, veja as informações no meu site e até a próxima.